Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando hoje então já na aula de número 11, né? Temos um bom caminho já percorrido. E na aula de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito da segundo tipo de divisão celular. Então até no nosso último encontro nós falamos sobre a divisão celular por mitose, né? Em que era uma divisão que acontecia principalmente, né, quando envolvia os aspectos de crescimento, reposição, regeneração de tecidos, né, que era desencadeado pela uma divisão chamada de mitose. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho então sobre a meiose, que tem uma característica diferente, né, que é um pouquinho diferente no sentido que nem todas as células vão sofrer esse tipo de divisão, somente aquelas que darão origem aos gametas. No caso da espécie humana, lá o espermatozoide e o óvulo. Tá? Então a meiose, gente, ela é um pouquinho diferente, porque ela vai abordar, então, nós chamamos que é uma divisão reducional. Por que é uma divisão reducional? Reducional porque, como ela vai dar origem aos gametas, tá? Ela precisa que estes gametas tenham a metade do material genético que as células originais tinham. Então vamos imaginar o ser humano que tem 46 cromossomos. Os seus gametas, o espermatozoide, tem que ter quanto para que quando o espermatozoide se fundam com o óvulo, que é outro gameta, forme um indivíduo com 46? Tem que ter 23. 23 do espermatozoide mais 23 do óvulo forma um novo ser humano com 46. E o tipo de divisão celular que vai possibilitar ocorrer essa redução e formação dos gametas com a metade do material genético que iniciou o processo é o tipo de divisão celular chamada de meiose. Então, quando nós temos uma redução na carga genética da célula, ela é um tipo de divisão chamada de reducional. Tá? E somente, como eu já falei, vai acontecer então na formação dos gametas, né? Pensando na nossa espécie, o espermatozoide e o óvulo, ok? Porque são então as células que vão ser as formadoras do espermatozoide, que vão ser as formadoras do óvulo, que vão ser as progenitoras, né? Que darão origem aos gametas, serão as células então que sofrerão o processo que a gente chama de meiose, ok? Muito bem, então por que é importante ter um tipo de divisão que a gente chama, né, de meiose em si? Então vejam só, primeira coisa, para manter constante o número de cromossomos, é exatamente aquilo que eu falei. Se os nossos gametas tivessem a mesma quantidade de material genético das demais células, eu teria lá um espermatozoide com 46, mais um óvulo com 46, e ia formar um indivíduo com quanto? 90 e poucas, né? 92 cromossomos. Ia ser um ser humano? Não ia. Então eu tenho que ter células, que são os gametas, que ao se fundirem, como é o caso no momento da fecundação, formam um indivíduo com 46 para ser daquela espécie que eu estou citando como exemplo, nós, seres humanos. E quem vai fazer essa manutenção, então, dessa quantidade constante é a divisão celular por meiose. O que mais, pessoal? Ela também é importante pela recombinação gênica. O que é uma recombinação? A gente vai ver daqui a pouco que a meiose, ela possibilita, gente, ela vai possibilitar uma recombinação de pequenas partes do material genético na formação dos espermatozoides ou dos óvulos, dos gametas em si, e isso garante que exista dentro de todos os gametas que você produz, que você tem, pequenas características genéticas diferentes. Tá? Então, por exemplo, se você tivesse um casal tivesse 15 filhos e os 15 filhos forem de 15 gestações diferentes, todos eles iam ser diferentes? Sim, geneticamente sim. Mas não é o mesmo casal? É o mesmo. Mas geneticamente, cada um dos seus gametas, na divisão celular por meiose, vai sofrer uma pequena mudança, uma pequena recombinação nos componentes genéticos que garante essa variabilidade. A gente vai ver daqui a pouco em que momento que isso acontece. Tá? Então a meiose, gente, diferente da mitose, ela tem dois momentos. A meiose 1 e a meiose 2. Basicamente, as fases que vão acontecer em cada uma delas são as mesmas em termos de nome. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2, tá? Então, nós temos duas divisões em uma só,
por isso que a gente chama de duas divisões sucessivas, e entre uma e outra a gente tem um momento que é chamado de intercinese, entre as divisões. Na primeira meiose 1, a célula 2N normal lá vai dar origem a duas células N, e no segundo momento, essa célula N, cada uma delas vai dar a origem a duas células com a metade do material, que está ao contrário, gente. Tem uma célula que foi material duplicado, 4N, dá origem a duas 2N, tá? Só se atentar com essa divergência ali. Vamos ver aqui como é que funciona, então, esse processo. Então, nessa tabela que vocês têm na apostila também, nós temos a meiose na divisão primeira, que é reducional, e a segunda, que é equacional. Por que é reducional? Redução do material genético. Equacional, porque vai ter aumento do número de células no final do processo. Então, olha só, gente, o nome das fases é a mesma. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, 1, e a mesma coisa para 2. No entanto, existe um momento muito importante já no início da divisão celular por meiose. E por isso que lá nesse primeiro momento, que a gente chama de prófase 1, ela vai ser subdividida em alguns grupos, né? São 5 subfases que vão, onde tem o acontecimento de algo que é muito importante na diversidade genética. Essas subfases são o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Meu Deus, hoje os vestibulares eles não vêm colocando uma decoreba do nome deles, mas alguns deles são mais importantes e daqui a pouco eu vou tentar esclarecer isso para vocês. De qualquer forma, gente, é importante eu saber essa sequência, talvez? Sim. Tem alguma frase, alguma mensagem? Existe uma frase clássica, né? Para você saber essa ordem aqui, assim como tinha o prometa Ana telefonar, que nós já estudamos, existe o que a gente chama de leve, zig, para de di. Leve, de leptóteno, zig, zigóteno, para, paquíteno, di, diplóteno e outro di, diacinese. Uma frase extremamente retardada, mas é assim que a gente acaba associando e pode ajudar você a identificar uma sequência correta desses subfases da prófase 1. Tá? A gente vai lá, vamos ver já já o que acontece aqui. Tá? E aqui é exatamente o processo de divisão celular extremamente resumido. Vocês têm aqui, então, gente, uma célula que vai iniciar o processo de divisão celular por meiose, né? Essa célula aqui sofre o processo de divisão e depois sofre mais a segunda meiose, né? O segundo processo de divisão, formando 4 células. E essas 4 vão ter a metade do material genético daquela que começou o processo. Vamos ver isso agora na sequência, fase a fase. Tá? Professor, o que acontece nas fases de divisão celular? Exatamente o fundamento básico que a gente falou lá em mitose, na meiose vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Na prófase lá tinha a perca do envoltório nuclear, o início da formação do fuso mitótico. Na meiose, a mesma coisa. São pequenos detalhes, só que vão ser diferentes. Então, gente, o processo de divisão inicia-se na prófase, ok? E é na prófase 1. E com relação a componentes celulares, é exatamente o que nós já tínhamos discutido dentro da mitose. Os centríolos vão iniciar a migração para os polos opostos da célula, vai começar a ter a condensação dos cromossomos, o núcleo e o envoltório nuclear vão estar se desintegrando, aquilo que é esperado em todo momento. Então aqui está mostrando exatamente como nós dividimos a prófase 1 em subfases, né? A primeira, o leptóteno, é exatamente isso, mostrando o material genético condensando, o envoltório nuclear ainda não está desfragmentado, e nem os centríolos que estão iniciando o processo de migração para formar o fuso mitótico. Na sequência, gente, nós temos a segunda subfase da prófase, então, leptóteno, zigóteno. Aqui ainda nós temos, então, já os centríolos estão migrando, né, mais para os polos opostos, o material genético cada vez mais compactado, né, e o envoltório nuclear ainda em processo de desfragmentação. E aqui, gente, no paquíteno é um momento bem importante, porque você já percebe o material tão compactado, o material genético, que ele já forma os cromossomos, né? E esses cromossomos começam a ficar bastante próximos, né,
homólogos um do outro, o verde e o vermelhinho, o roxinho e o amarelo. E essas, como eles estão com as cromátides todas próximas aqui, a gente chama de tétrades, né? Tétrades por ser 4, né? Eles estão pareados com seus homólogos. E aí, pessoal, acontece algo que é importantíssimo. E esta fase aqui, ó, diplóteno, é a fase que vocês vão estar marcando, porque ela gosta de aparecer no vestibular. O que acontece no diplóteno, gente? Os cromossomos ficaram tão próximos uns com os outros que eles fizeram um troca-troca. Que eles fizeram uma inversão de parte da cromátide irmã. O amarelo doou um pedaço para o roxo e o roxo um pedaço para o amarelo. Esta troca, gente, a gente chama de crossing over ou permuta, ou formação de quiasma, ou inversão. Então, inversão não, desculpe, inversão da ordem pode ser também. E aí, nesse sentido, nós temos, gente, o surgimento de um material genético diferenciado. Aqui eu estou representando o crossing over somente em uma das extremidades, e a gente vai levar assim para que vocês entendam como isso é importante. No entanto, isso poderia estar acontecendo em diversas partes do mesmo cromossomo. Este fato aqui, gente, crossing over, vai ser fundamental para mim aumentar a variabilidade genética da espécie. Tá? Então aqui, ó, com detalhe, esses cromossomos eles ficaram tão próximos uns dos outros e na fase de diplóteno eles se substituíram e o azul ficou com um pedaço do amarelo e o amarelo com um pedaço do azul. Então houve o crossing over, ok? Beleza. E aí finaliza-se a última subfase da prófase 1, aliás, a última, que é a diacinese, o diplóteno aconteceu o crossing over. Aqui você já não tem mais, então, o envoltório nuclear, você já tem os cromossomos começando a se organizar para a fase de metáfase, né? Então, por que nós subdividimos, então, a prófase 1 em subfases? Para que vocês percebam que é lá, numa subfase chamada de diplóteno, é que acontece o crossing over, essa permuta gênica, essa troca do material genético. Ok? E aí nós continuamos agora a divisão do jeito muito similar, né, aos acontecimentos como nós vínhamos falando lá na mitose. Primeira coisa, metáfase, meio. Então os cromossomos estarão todos emparelhados na região central da célula, no equador da célula. Perceba que aqui, gente, quem está emparelhado são os cromossomos homólogos, né? E ambos estão duplicados, beleza? Ok? Então, na anáfase 1, o que vai acontecer? Os cromossomos homólogos serão separados e a metade deles serão puxados pelo fuso meiótico para cá e outro pelo fuso para o lado oposto. Então, gente, é neste momento da anáfase 1, anáfase ana separação, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos para polos opostos. Na mitose, gente, acontecia a separação de quem, gente? Da cromátide irmã. Era um cromossomo que se rompia e metade ia para cada lado. Aqui, não. Aqui eu tenho um cromossomo inteiro indo para um lado, outro inteiro para o outro. Então, eu estou fazendo a primeira redução do material genético na anáfase 1. O que o vestibular pergunta? Na anáfase 1 ocorre o quê? Separação dos cromossomos para os polos opostos. E o que na mitose acontecia? Separação das cromátides irmãs para polos opostos. Uma diferença aí importante. E aí nós terminamos a primeira subdivisão celular da mitose na telófase 1. Então as células que recém se dividiram vão começar no que a gente chama de telófase, reconstituição envoltória nuclear, do nucleolo, o fim do fuso mitótico, e o citoplasma começa a sofrer um processo aqui, né, de separação, né, que a gente já chamaria de citocinese, separando então e formando quem, pessoal? Duas células, né, neste momento. Notem que essas células estão já com a metade do número de cromossomos daquelas que iniciaram o processo. Então, teve uma redução do material genético pela metade. Certo? Beleza? Muito bem. E aí nós temos um pequeno momento em que a célula dá aquela respirada e começa a divisão novamente. Agora estou falando da meiose
2. E é a mesma coisa, gente. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Terminou a divisão. E os acontecimentos gerais são os mesmos. Cada uma dessas células que acabou de sofrer o processo de divisão celular na fase 1, meiose 1, começa agora, então, a mesma coisa. O que acontece na prófase? Formação do fuso mitótico, o envoltório nuclear vai começar a se desfragmentar e o material genético começa a se condensar novamente, formando os cromossomos. O que acontece na metáfase? Este material genético ficará pareado na região central, no equador da célula, em cada uma delas, né? E você tem o fuso mitótico bem formado, ok? Na anáfase, professor, na anáfase agora eu tenho os cromossomos pareados, eles vão ser separados. Muito semelhante como acontecia na mitose. A cromátide irmã de cada cromossomo vai ser separada e vai migrar para os polos opostos. Olha só, gente, estou tendo a redução do material genético mais uma vez. Agora, na meiose 1 foi o cromossomo inteiro que se separou, homólogo, e agora quem está se separando são as cromátides irmãs. Então, é o segundo processo reducional do material genético, está acontecendo na fase de anáfase 2. Beleza? E no final do processo, telófase 2, a gente começa a célula a se regenerar novamente, você tem a formação do envoltório nuclear, despolarização do material genético, fim do fuso mitótico e separação, formando então 4 células. E eu queria que vocês olhassem aqui comigo que essas 4 células são provenientes da mesma célula que iniciou o processo. Mas será que elas são idênticas geneticamente, gente? Olha só, essa aqui tem um cromossomo amarelo e um verde. Essa tem um verde e um amarelo com uma pontinha do azul. Essa aqui tem um azul e um vermelho, e essa aqui tem um vermelho e o azul com a pontinha do amarelo. Isso significa dizer, gente, aqui pela cor, é claro, para vocês entenderem, que todas essas células, por mais que são provenientes de uma mesma célula, elas têm componentes e pequenas características genéticas que se diferem uma das outras. Isso garante uma variabilidade genética nesses gametas que aqui recém foram formados. Por que existe, gente, essa variabilidade? Porque aconteceu lá no início da divisão, na fase de diplóteno, um processo chamado de crossing over, e eu deixei do cantinho aqui para ajudar vocês a lembrarem, em que os cromossomos trocaram uma das suas extremidades, fizeram uma permuta. O cromossomo azulzinho, vermelho, trocaram um pedacinho, ficou um vermelho azul com uma pontinha do vermelho, outro vermelho com pontinha do azul na meiose 1. E quando eu terminei o processo de divisão igual aqui, eu tenho 4 gametas partindo da mesma célula, mas nenhuma é geneticamente idêntica à outra. Uma vai ser inteira azul, outra azul e vermelha, outra vermelha e azul e a outra só vermelha. Isso, gente, garante que nós tenhamos, então, uma diversidade e que ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente, com exceção, é claro, quando você é um gêmeo univitelino, que foi formado a partir do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Aí vocês são cópias genéticas. Mas, fora essa situação, nós temos essa variabilidade genética, que é função importantíssima da meiose, garantida em virtude, né, do processo que nós chamamos aí de crossing over. Tá? Então, isso é muito importante, gente, porque difere. Isso garante que todos os seus gametas, aí, sejam espermatozoides ou óvulos, tenham composições genéticas diferentes. Tá? Lembrando que eu representei aqui, gente, uma troca, mas isso pode acontecer em várias partes. E aí eu tenho uma probabilidade gigantesca de composições genéticas diferentes na formação dos gametas do indivíduo. Certo? Beleza? E aqui eu trouxe, gente, esse gráfico que é muito importante para nós, que ele ajuda bastante. O Enem gosta de perguntar desses gráficos aqui e eu vou aproximar para nós vermos tudo isso que nós falamos agora acontecendo. O gráfico ele vai contar a quantidade, né, o teor linear ao longo da meiose. Intérfase, que antecede, né, o ciclo celular, primeira divisão por meiose, segunda divisão. Então, venha aqui comigo. X, a quantidade de DNA, é o normal, a metade, o dobro. Fase de G1, a célula está se preparando para entrar em divisão, vai multiplicar os seus componentes lá, se é
membrana, as organelas. Fase S, duplicação do material genético. Se eu dupliquei, estou com o dobro do que eu tinha anteriormente. Fase de G2, checklist, produção de energia e assim sucessivamente. Ok, opa, o meu slide fechou, já está abrindo ali. Depois, então, lembre-se, G1, S e G2 são fases do ciclo de divisão da intérfase que antecede o processo de divisão. Vamos voltar aqui rapidinho. Beleza, vamos lá. E é importante, pessoal, deixa eu só mudar aqui. Beleza, agora arrumou novamente. É importante nós entendermos que depois que eu terminei a fase de G2, eu vou entrar então agora em divisão celular por meiose. Prófase 1, a célula está se preparando, condensando, é onde acontece o crossing over, mas o crossing over não interfere na quantidade de material genético, é só uma troca do que já tem. Metáfase, cromossomos todos pareados na região central, cromossomos homólogos. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, um para um lado, outro para o outro, reduzir o material genético pela metade do que eu tinha. Como eu tinha o dobro, voltei para cá novamente. Telófase, final da meiose 1. Aqui, gente, eu estou com a mesma quantidade, mas eu estou na primeira fase da divisão, vou iniciar agora a segunda fase. Então, prófase 2, preparação novamente, metáfase 2, cromossomos pareados na região central. Anáfase 2, agora quem está se separando? A cromátide irmã. Então, cada cromossomo é separado, duplicado é separado, uma cromátide irmã para um lado, outra para o outro, e eu tenho novamente uma redução do material genético pela metade, ficando nesse momento com a metade do que eu tinha originalmente. Então, o ser humano que tem 46 teria nesse momento 23, né? E aí termino a fase de divisão com a telófase e tenho lá as células todas com a metade do material genético. Então está aqui a segunda função importantíssima, que é a manutenção constante do material genético na espécie. Uma vez que eu formo gametas com a metade, um gameta fundindo-se com o outro na fecundação, metade com metade, forma o indivíduo inteiro. Beleza? Ok? E aqui está mostrando, gente, o número de cromossomos, né? Que você tem uma redução do número de cromossomos. O C seria a quantidade de DNA, né? E a quantidade de cromossomos estaria representada em verde. Então, a quantidade de DNA é mais ou menos o que nós estávamos falando ali anteriormente. E eu queria que você prestasse atenção, que eu trouxe, que os cromossomos que são duplicados não aumentam em quantidade. E sim, quando eles são duplicados, eles ficam com duas cromátides. Ficou o formatinho do X lá. Então, a quantidade deles é constante. Quando eles, na anáfase 1, migram para polos opostos, gente, quando os cromossomos migram para polos opostos, homólogos, aí eu reduzia pela metade o número de cromossomos. E esses cromossomos que ficaram em cada célula, ainda eles são formados por duas cromátides. Por isso que, constantemente, mesmo depois da anáfase, quando ocorre a separação dessas cromátides, eu tenho a mesma quantidade de cromossomos originalmente, certo? Então, espertem-se, porque às vezes eles podem trazer alguma questão nesse sentido, que o número de cromossomos, gente, ele se reduz, a quantidade, o número, não estou falando da quantidade de DNA total, se reduz na anáfase 1, e isso acontece em virtude do quê? Em virtude da separação dos cromossomos homólogos. Antes disso, eles não estão aumentando nem diminuindo aqui depois, porque nós estamos falando de um cromossomo constituído por duas cromátides, e na separação aí você não tem diferença da quantidade total de cromossomos. Tá? E eu gostaria de trazer aqui no final, né, na nossa discussão, na nossa aula, esse comparativo. Isso aqui é muito legal, eu espero que vocês olhem com atenção aí depois. Vejam bem, gente, aqui está a divisão celular por mitose e aqui está a divisão celular por meiose. Você, vestibulando, precisa ter a plena noção de diferenciar os dois tipos de divisão, sabendo dizer aonde que acontece, o que acontece e quais as diferenças que cada uma tem. Vamos fazer isso agora? Então vamos lá. Mitose.
Aqui a gente falou nas semanas anteriores. Mitose. Uma célula vai acontecer mitose quando? Regeneração de tecido, crescimento, reposição de células. Beleza. O material genético independente, a célula independente, se ela vai sofrer mitose ou meiose, ela tem uma fase de preparação que a gente chama de intérfase, G1S e G2. Beleza, que faz parte do ciclo. Uma vez que essa célula, então, passou pela intérfase, ela está com seu material genético duplicado. Então, os cromossomos aqui estão duplicados. Uma vez que a célula vai sofrer o processo de divisão celular por mitose, ela vai ter a prófase, que vocês sabem lá que está preparando, condensação do material, metáfase, o material genético todo pareado na região central da célula, e a anáfase, tem a separação, no caso da mitose, das cromátides irmãs. O material genético que tinha sido duplicado aqui foi separado aqui, e na telófase as duas células se separaram, formando duas células exatamente iguais àquela que começou o processo de divisão. Então é bastante simples, acontece ali tranquilinho, beleza? Certo? Então essa é a mitose, duas células exatamente iguais àquela que começou o processo. Agora a meiose, o que é importante eu lembrar da meiose? É um tipo de divisão que só acontece na formação de quem? Dos gametas. E por isso ela é importante para o quê? Para manter constante o número do material genético, tendo em vista que ela vai formar células com a metade do material da original, mas que quando esses gametas se fundirem lá na fecundação, formam o indivíduo novamente. Ela é importante porque ela garante o quê, gente? A variabilidade genética, que é algo fundamental, né, para nós termos uma diversidade e ter a espécie, né, mais resistente a determinadas situações que vocês discutem lá dentro da ecologia. Além disso, o que mais que é importante, gente, a variabilidade genética, ela é importante porque vai garantir, né, que nós tenhamos essa diversidade, né, e uma resistência ao ambiente, ok? E ela acontece aonde, professor? Acontece já no início, na prófase 1, numa subfase chamada de diplóteno, aonde um cromossomo vai doar uma parte da cromátide, vai trocar, né? Uma parte da cromátide, um pedacinho do material genético para o outro, e eles fazem um crossing over, uma permuta. Independente disso, gente, a meiose ela é dividida em dois momentos, meiose 1 e meiose 2. Na 1, você vai ter a formação de duas células com a metade do material genético que começou, e depois a segunda, isso vai mais uma redução e formação de 4 células com a metade do material genético que iniciou o processo. Vejam lá, então, a célula duplicada na intérfase, iniciou o processo de divisão, metáfase, o material genético todo na região pareada, os cromossomos homólogos pareados na região central da célula. Anáfase 1, quem que separa, professor, na anáfase 1? O cromossomo homólogo, não esqueça. Formou duas células no final da telófase 1. Essas células iniciam então a meiose 2. Meiose 2, prófase, metáfase, e aí os cromossomos que ficam pareados na meiose 2, na anáfase 2, vai ocorrer o quê? A separação das cromátides irmãs, gente. O cromossomo é separado, duplicado, separado ao meio das cromátides irmãs, e no final do processo eu tenho 4 células, todas com características genéticas um pouquinho diferentes em virtude do crossing over, e todas com a metade do material genético que iniciou o processo. 2 cromossomos aqui, e aqui eu tenho todas com um só. Tá bom? Então essa, gente, é a importância, né? A grande situação que é fundamental que vocês analisem. Sempre quando você for fazer um exercício, gente, que envolve divisão celular, seja por mitose, seja por meiose, você tem que pensar um pouquinho, analisar com calma se aquele contexto está falando de como que ele coloca as informações do tipo de divisão, e tenta analisar, que a divisão celular ela gosta de aparecer muito com exercício, se aquele exercício que estava sendo demonstrado lá na apostila, no vestibular, você consegue identificar o cromossomo, as cromátides irmãs. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra a grande maioria dos exercícios. Tenho sempre em mente,
qual que é a importância de cada um dos tipos de divisão, quando que eles acontecem e o que os difere um do outro. Se você tiver isso, gente, fechou. Eu tenho que decorar, professor, o que acontece na prófase, na metáfase, na anáfase, na telófase. Não é decorar, gente. Você tem que entender o contexto. A célula fazendo mitose ou meiose, sempre ela vai se preparar, fase G1S, G2, e quando ela entrar em divisão na prófase, envoltório nuclear é perdido, o nucleolo também vai sair dali e começa a formar o fuso mitótico. Sempre na prófase vai acontecer isso. Na meiose tem o crossover, aí é um detalhe. Na metáfase sempre é o material genético pareado no meio da célula. Se eu estiver falando da meiose 1, a metáfase da meiose 1, eu estou falando dos cromossomos homólogos pareados que vão se separar. Se estou falando da meiose 2, estou falando da mitose, a metáfase, estou falando só do cromossomo sozinho lá no meio da célula. Mas sempre é metáfase, é todo mundo no meio. Anáfase, gente, não esqueça que é separação. Os cromossomos vão ser separados. Anáfase 1 da meiose, cromossomos homólogos se separam. Cada um vai inteiro para o outro lado. Na metáfase 2 da meiose, na anáfase 2 da meiose ou na anáfase da mitose, é a cromátide irmã que está se separando. O cromossomo está sendo picado ao meio, metade para cada lado. Tá? Telófase, vamos botar ordem de novo nas coisas. Voltar a formar envoltório nuclear, perder o fuso mitótico, não preciso mais, separação do citoplasma. E aí você termina o processo de divisão. Então, entender, gente, se você entender a sequência, os detalhes que compõem cada fase, fica mais fácil. O que você tem que pegar é essas pequenas diferenças que acontecem em cada uma. Associando isso com a função aonde vai acontecer mitose, aonde acontece meiose, você tem uma chance muito grande de resolver praticamente todos os exercícios, né, que envolvem ciclo celular. Tenta aí fazer na apostila, gente. Cata aí esse exercício e mostra para ele que você é uma pessoa que eu tenho certeza que é extremamente capaz para fazer isso. Tá bom, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham pego a ideia aí, dá uma lida bacana no material, vai fazer o exercício aí e tenho certeza que esse teu esforço de hoje vai valer bastante a pena aí daqui alguns meses, quando sair os resultados dos vestibulares que você vai prestar. Certo, gente? Um grande abraço e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.